Assim diz o texto da palavra do Senhor, Salmos de número 18, versículo 29. Porque contigo entrei pelo meio de um esquadrão, em algumas Bíblias, no meio de uma tropa. Com o meu Deus eu saltei uma muralha. Eu não sei se... está ali no telão. Quero pedir a todos que, por gentileza, possam ler o texto bíblico de acordo com como está no telão, para todo mundo ler numa só versão, bem bonito para Cristo. Vamos lá? 1, 2 e 3. Amém. Quantos estão preparados para saltar muralhas esta noite? Meus irmãos, antes de pregar a palavra do Senhor, quero vos conscientizar a algo acerca no que diz respeito ao culto a Deus. Estamos aqui diante de Deus num culto racional, culto este no qual Deus já está, culto este que Deus está proposto a trabalhar na nossa vida e encher a nossa vida. Porém, irmãos, tudo na vida do cristão, amados, está debaixo de princípios. Inclusive o princípio de sermos cheios do Espírito Santo e da sua bênção. A Bíblia diz no Salmo 81, verso 9 e 10: Não te ajoelharás a um Deus estranho, não se prostrarás e adorarás a um Deus alheio, porque eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e eu te encherei. É impossível Deus encher uma pessoa que nem adora e nem glorifica. É impossível Deus encher uma pessoa que nem adora, porque a Bíblia é clara: abre bem a tua boca e eu te encherei. O único que recebe jejum de glória a Deus e de aleluia dentro de um culto é o diabo, porque a Bíblia diz que o anticristo se opõe a tudo que chama a Deus, segundo a Tessalonicenses 2,4 está escrito. Então, quando damos glória a Deus, estamos chamando Deus para ser bem-vindo no nosso meio. A Bíblia diz em Ezequiel que quando víssemos a glória do Senhor, deveríamos dizer: bendita é a glória do Senhor. E quando adoramos a Deus, estamos dizendo: bem-vindo, Senhor, com a tua glória. Derrama a tua glória entre nós. Se Deus estiver falando com você, não perca tempo em adorar a Deus, porque a ausência de glória a Deus enfraquece o homem, mas glorificação a Deus fortifica o homem. Haja visto que Abraão, amados, lá em Romanos capítulo 4, Paulo fala: Abraão não se deixou levar pela incredulidade de Sara, que tinha o seu ventre amadurecido, mas Abraão foi fortificado na fé, dando glória a Deus, porque sabia que Deus era poderoso para cumprir a promessa. Amém? Pois bem, agora que eu já vos conscientizei sobre a importância de adorarmos, glorificarmos a Deus, amados, independente das circunstâncias, vamos para a palavra de Deus, respeitando o período que me fora passado. O texto que nós acabamos de ler, amados, no livro de Salmos, de número 18, verso 29, é uma repetição de um texto bíblico que está lá, amados e queridos irmãos, no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 22. Diz-nos a palavra do Senhor, amados e queridos irmãos, que Davi, ele reproduz esse Salmo 18 e a sua fala, amados, é reproduzida de algo que ele deu para Deus, louvor a Deus no Salmo 22, 2 Samuel 22. 2 Samuel 22 e Salmos são textos que são praticamente iguais na sua composição. E tanto no capítulo 22 do segundo livro de Samuel, como neste livro aqui, o livro dos Salmos, Davi tem o prazer de dizer que com a força de Deus, ele é poderoso para fazer o salmista saltar qualquer muralha. Lendo esse texto bíblico da palavra e observando o tema que os irmãos colocaram aqui em propósito nestas quintas-feiras proféticas para Deus, eu quero falar aqui sobre alguns segredos para demolirmos, para rompermos, para prevalecermos contra as muralhas da vida. A vida é cheia de muralhas. Quem acha que a vida é um conto de fadas não está preparado para viver. Jesus é claro em dizer, amados e queridos irmãos, que no mundo teríamos aflição. E Salomão, filho de Davi,
Lá em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 2, ele escreve na seguinte maneira: tudo sucede a todos. Tudo, quando ele engloba tudo, ele está dizendo, tudo aquilo de bom que desejamos viver, o ímpio também pode viver. E tudo aquilo que nós não queremos viver, que é mal, também poderemos viver igual o ímpio vive, porque tudo sucede a todos. O desemprego que o cristão passa, o ateu também passa. A enfermidade que às vezes o cristão passa, alguém que tem um credo semelhante de nós também passa. Só que tem uma diferença. Para nós entendermos em primeiro lugar como vencermos, como rompermos, como transpormos e como triunfarmos sobre as muralhas da vida, em primeiro lugar devemos entender isto. Devemos entender que a presença de Deus, a sua companhia é suficiente para prevalecermos com qualquer muralha. Porque Davi é claro, Davi ele diz no Salmo 18, amados, verso 29, e em 2 Samuel, capítulo 22, versículo 30, este mesmo versículo, ele diz assim em ambos os textos: porque contigo, repare que ele está citando a companhia de Deus ao seu lado, para prevalecer sobre as muralhas da vida. O homem e a mulher só pode vencer as barreiras que vêm ao nosso caminho, para se opor à nossa fé, para ser um obstáculo para chegarmos às promessas de Deus. Com mais dificuldade, só podemos vencer essas muralhas se termos a presença de Deus no nosso meio. A presença de Deus é a nossa melhor companhia. Haja vista que Moisés, para vencer todos os obstáculos e muralhas do deserto, ele disse: se a tua presença não for conosco, nem nos faça subir daqui, nem nos faça sair daqui deste lugar. Deus disse para Gideão: vai nessa tua força, porque serei contigo, e eis que te livrarei, e livrarei o meu povo das mãos dos midianitas. O apóstolo Paulo disse da seguinte maneira: que se Deus é por nós, quem será contra nós? Nem as muralhas têm poder contra a nossa vida, quando temos a presença de Deus do nosso lado. Satanás quer sorrateiramente sugar a presença de Deus da vida do homem, da mulher que serve a Deus. Eu não vou nem dizer da presença do ímpio, porque o ímpio nem está na mão de Deus. O ímpio está no seu bel prazer, e muitos ímpios estão já na mão de Satanás. E quem está na mão de Satanás não pode ter a presença de Deus. O objetivo do diabo é querer arrancar a graça, o poder, a unção, a plenitude, a autoridade de Deus que há na sua vida, manifestada pelo meio da sua presença. Mas eu quero profetizar esta noite, no nome de Jesus Cristo. Sabe por que você chegou até aqui? Você não chegou até aqui por causa da tua capacidade. Sabe por que você chegou aqui? Você não chegou aqui por causa dos seus méritos, porque Jesus Cristo disse: sem mim nada podeis fazer. Tudo que temos é graça e misericórdia. Tudo que temos é a presença de Deus no nosso meio. A presença de Deus na tua vida demoliu as muralhas da solidão. O respaldo da graça de Deus na tua vida demoliu, amados, a barreira da enfermidade que se levantou contra ti no passado. Até a barreira da pandemia, a muralha da pandemia caiu por terra. Quando ela se levantou em 2020, você achou que você não ia nem viver. Você tinha medo até de pegar num corrimão dentro de um ônibus, com medo de pegar uma doença. Mas crente que tem a presença de Deus, sabe que é Deus que guarda e que é Deus que protege. Deus te protegeu no passado, Ele te protege hoje. Ele vai proteger você no seu amanhã. Eu quero que você nesta noite possa adorar a Deus, porque Deus nesta noite te trouxe aqui para te dizer: não há barreira para um crente revestido de poder. Já cantava Álvaro Tito assim, e Deus está dizendo para você esta noite esta palavra: se você conservar a presença de Deus, e Deus estiver contigo,
todos os dias da sua vida não haverá barreira que ficará de pé diante de você, e nem muralha que vai ficar de pé diante da presença e diante da promessa de Deus que está na sua vida. Glória ao nome do Senhor. Em primeiro lugar, temos que entender, com a companhia de Deus, com a companhia da presença de Cristo na nossa vida, representada pelo Espírito Santo habitando em nós, por nós e operando através de nós, podemos vencer qualquer muralha. Em segundo lugar, eu aprendo que muralhas não podem impedir você de entrar em ação. Porque o detalhe, a Bíblia diz assim, Davi dizendo: porque contigo eu entrei por meio de um esquadrão, eu entrei por meio de uma tropa, e no nome do meu Deus, com o meu Deus, eu saltei uma muralha. Repare que ele está comparando, amados seres humanos, repare que ele está comparando tropa, repare que ele está comparando um esquadrão, como está em 2 Samuel, como uma muralha. Você sabia que existem pessoas na nossa vida que muitas das vezes se levantam como muralha, como, amados, parede de impedimento, para querer impedir você de avançar em Deus. Mas Deus me trouxe aqui esta noite, pela primeira vez nessa igreja, e o bom de pregar a primeira vez numa igreja é isso, pastor Paulo, é porque quando a gente vem a primeira vez numa igreja, a gente não conhece nada e nem ninguém. Então tudo que Deus está falando aqui é Deus puro e sem mistura. Deus nos trouxe aqui para te dizer: é tempo de você viver coisas que você ainda nem viveu, porque eu vou fazer você ter poder de atitude, você vai entrar em ação, e eu vou te dar discernimento para você discernir quem é prejudicial e quem é benéfico para a tua vida. Quem for prejudicial, Deus vai tirar. E não murmure, não reclame dos falsos amigos que saírem. São pedra de tropeço e são muralha para querer impedir você de avançar no plano profético que Deus tem na sua vida. Mas se nesta noite você estiver aqui disposto a saltar muralha, disposto a vencer a luta, disposto a vencer o mundo, disposto a vencer o problema, disposto a vencer o pecado, disposto a vencer o diabo, disposto a vencer aquilo que você precisa vencer, Deus está disposto a te dar poder e autoridade para você derrubar qualquer muralha e avançar pela fé. Eu quero profetizar: o Deus que demorou, o Deus que demoliu as muralhas do muro de Berlim na Alemanha, o Deus que demoliu as muralhas de Jericó, Ele está aqui para fazer você ser, amados, um rompedor de muralha pela fé. Deus vai abrir grandes portas após você transpor essa muralha. Ele vai tirar quem tem que tirar e vai adicionar quem tem que adicionar na tua vida, para você viver o plano profético de Deus na tua existência. Glória ao nome do Senhor. Davi está dizendo: existem pessoas que são como paredes, que querem impedir a gente de avançar, de romper, de vencer, de crer, de tomar posse. Mas se nós se movimentarmos, quando a Bíblia diz, Davi dizendo: contigo eu entrei no meio deles, é Davi dizendo: o meu posicionamento de adorar a Deus e de fazer eu entrar em ação tem poder de movimentar o céu para demolir as muralhas na terra. Eu quero te convidar você a adorar a Deus, amados, como se você estivesse no primeiro culto da sua vida após aceitar Jesus. Eu quero te convidar a você adorar como você nunca adorou, porque eu aprendi à luz da palavra muitas vezes que quando adoramos, amados, da maneira que surpreende o céu é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera. Mas vamos lá. Terceiro lugar, devemos entender, primeiro, recapitulando, temos que ter a companhia de Cristo para vencer as muralhas, porque Davi disse: contigo, sozinho não rompi a muralha, mas com Deus rompeu. Segundo, muralhas não podem impedir você de entrar em ação. Terceiro,
você deve entender isso. Muralhas não impedirão você de ser uma referência na terra. Você pode olhar para a pessoa que está ao lado, igual eu vou olhar para esse povo lindo que está aqui no púlpito e dizer: alegre-te. A muralha não é para a morte, mas é para transformá-la em referência. Muralha na vida do homem e da mulher não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Muralha não é, amados e queridos irmãos, para a nossa desgraça e para a nossa queda, porque quando a gente decide ter Deus do nosso lado, quando a gente decide ter Deus como a nossa estrutura, a gente vê o céu aberto e a glória de Deus igual Raabe viu. A Bíblia diz que Raabe, amados e queridos irmãos, ela estava ali na cidade de Jericó, e a casa dela não caiu. Se a casa dela não caiu e a cidade não foi destruída, provavelmente as pessoas, os teólogos afirmam que as muralhas de Jericó, elas tinham uma espessura de quase 20 metros de largura. Imagina a grossura da muralha, imagina a grossura da muralha. Os teólogos, alguns afirmam que ela morava muito próximo às muralhas, já outros afirmam que as muralhas eram tão, amados, largas, que davam para construir casas nas muralhas. Isso é uma questão teológica, não quero entrar nisso, mas independente disto, a Bíblia Sagrada nos mostra, lá em Hebreus capítulo 11, da seguinte maneira: pela fé Raabe, a ex-meretriz, ela pela fé acolheu os espias em paz, e o Senhor guardou a sua casa. Irmão, eu imagino na hora do toque da trombeta, as muralhas, irmão, começando a demolir, as placas tectônicas provocando terremoto na terra, e caindo, amados, blocos de um lado, caindo blocos do outro. Quando chegou na vez da casa de Raabe, eu imagino Deus dando ordem para a terra. Sabe por que Deus deu ordem à terra? Porque a Bíblia diz que Deus tem 4 exércitos. Para quem não sabe, eu vou te explicar. O nome de Jeová é Senhor dos Exércitos, um dos seus nomes. E sabe por que ele tem, amados, esse nome? Porque Deus tem 4 exércitos supremos na terra. O primeiro são os anjos, porque Deus dá ordem a eles ao nosso favor. Em segundo é Israel, a nação eleita que Deus levantou como exército. O terceiro, amados, é a natureza. E por último, a igreja, que hoje é o exército de Deus na terra. A natureza faz parte do exército de Deus. Tanto faz que Deus deu ordem para baleia engolir um profeta, tanto faz que Deus deu ordem para corvos sustentarem a Elias. Eu imagino na hora, irmão, que o terremoto ia demolir a casa de Raabe, Deus deu a ordem e falou: placas tectônicas, para de bater, desvia, faz a curva e vai para o outro lado, porque tem uma mulher no meio dessa muralha que eu vou transformar em referência. Oh, glória ao nome do Senhor. Está uma turbulência grande dentro da tua casa, né? Mas Deus te trouxe aqui para te dizer: o terremoto será acalmado, a muralha será derribada, a tua casa não será destruída. Eu salvarei todos os que te pertencem. Eles não servem a Cristo ainda, mas através de você, assim como eu salvei o lar de Raabe, e Raabe, eu salvarei gente dentro do teu lar, e o nome do Senhor será glorificado. Alguém pode dar glória por isso? Você tem glória. A muralha vai tombar, casas de macumba vai diminuir o número de membros lá. Satanás não vai levantar pais e santos, babalorixás, bruxos, espíritas e padres. Sabe por quê? Porque aqueles que iriam, amados, se aderir a Satanás, não vão aderir, porque haverá salvação. Deus vai salvar os de perto, os de longe. O nome do Senhor será glorificado. Você e a sua família será referência. Eu estou sentindo Deus, viu, irmão? Já falei, salvação individual, culto também.
Abre bem tua boca, eu encherei. Deus só enche quem adora. Se você der pouco glória a Deus, Deus vai te encher pouco. Se você não der nenhum glória a Deus, Deus não vai te dar nem 1% de glória, porque Deus disse: abre bem a boca e eu te encho. Agora, se você veio adorar com teu coração, pode dar lugar e adorar à vontade, porque a Bíblia diz: a boca fala o que o coração está cheio. Se teu coração está cheio de Deus, vamos adorar a Deus, porque Deus está dizendo: eu vou fazer muralhas tombar a partir de hoje. Volta para a tua casa diferente. Eu decidi marcar o culto de hoje para tirar gente da prova e exaltar a vida daquele que crê, diz o Senhor dos Exércitos. Eu não sei qual é a muralha que você está enfrentando. Eu não sei qual é a muralha que você está enfrentando. Se é a muralha do desemprego, a muralha da crise, a muralha da enfermidade, a muralha da solidão, a muralha da falsidade, porque você descobriu que aquele que você estendeu a mão, que você achava que era o seu amigo, hoje é o teu pior adversário. Eu não sei se a muralha que você está enfrentando, amados e queridos irmãos, é a muralha da frieza espiritual, amados e queridos irmãos, ou até o teu pecado pode te impedir de adorar. Porque lembre-se, o fato da pessoa aceitar Jesus não significa que ela nunca, amados, pecará. A Bíblia diz que Pedro já tinha aceitado ser discípulo de Cristo, mas negou. Davi já servia a Deus, adulterou. O fato de aceitarmos Jesus não significa que no meio da caminhada podemos falhar. Podemos, mas eu vim pregar esta noite uma palavra. Deus me trouxe aqui para te dizer: você não pode deixar que a muralha venha impedir a eficácia do poder de Cristo ao nosso favor. Sabe por que eu prego isso, pastor Paulo? Porque a Bíblia diz lá no livro, oh glória, lá no livro de Efésios capítulo 2, Efésios capítulo 2 está escrito assim, pastora Ana: nós antes do sangue de Cristo ser derramado, estávamos longe dele, mas depois que ele derramou sangue, diz a Bíblia, pelo sangue de Cristo chegasses perto. E aí no versículo seguinte Paulo disse: porque ele é a nossa paz, ele evangelizou a paz e ele derrubou a parede de separação que nos separava. Muralha é o que? É uma parede gigante, irmão. Não importa o tamanho da muralha, não importa o tamanho da parede, Jesus está ao teu lado. Ele é o demolidor de paredes e de muralhas por excelência. Deus te trouxe aqui esta noite para te dizer: no meu poder você vai vencer, na minha companhia a muralha cai. A maneira que você adora fará eu estremecer o inferno, as portas do inferno não prevalecerão contra a tua vida, e o nome do Senhor será glorificado na terra. Darabacarachuri de comanavarachandarabakamanachuri de canarachamanai. Oh, aleluia! Oh, glória! Eu vou terminar porque eu quero respeitar o horário, mas eu estou sentindo uma graça de Deus aqui para dizer algo para você. Aleluia! Irmão, Deus me trouxe aqui, presbítero Daniel, irmãos, para liberar uma palavra. A palavra é esta: quinta coisa, quinto conselho de Deus que você deve guardar para a sua vida, para que Deus possa fazer você vencer e demolir as muralhas. Guarde isto: muralhas não podem impedir o fiel que crê em viver um novo tempo. Você pode olhar para a pessoa que está ao lado, igual eu vou olhar para esses lindos aqui da mesa de som, aqui do computador. Olha para eles e diga assim: alegra-te nesta noite, porque um novo tempo de Deus chegou para você.
Eu não preciso falar isso para te emocionar, porque eu vou te provar na Bíblia. Nós, quando lemos a Bíblia, lemos o livro de Eclesiastes capítulo 3, e só lembramos do versículo 1 que diz: há um tempo determinado para todas as coisas e para todo propósito debaixo do céu. Mas se nós lermos do versículo 2 até o versículo 8, aparece 7 versículos. Em cada versículo aparece 4 tempos, oh glória a Deus, em cada versículo. E lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 3 e versículo 4, está escrito assim: há tempo de chorar, há tempo de rir, há tempo de prantear e há tempo de saltar, oh glória. Aí vem Davi dizendo: no nome do Senhor eu salto até muralha, oh aleluia. Deus está dizendo para você: a muralha na vida daquele que crê não é obstáculo. Algumas vezes o milagre é até maior. Há momentos que Deus derruba a muralha, mas tem momentos que Deus deixa a muralha de pé para te dar força para você saltar a muralha pela fé, oh glória. Ah, Deus está falando forte nesta casa, oh aleluia. Deus me trouxe aqui para dizer para vocês: tem gente que vai viver um novo tempo da parte do mestre, porque tempo de saltar, amados, é tempo de romper obstáculo. Tempo de saltar é tempo, amados, de romper os seus próprios limites. Tempo de saltar significa que o tempo de vencer chegou para a tua vida. O que não dizer, amados e queridos irmãos, da campeã olímpica brasileira, que alguns anos atrás foi pega no exame antidope, Maureen Maggi, e todo o Brasil criticou ela, e a imprensa criticou ela, mas passando 4 anos, está aquela mulher correndo, e ela participa daquela prova, corrida com salto, e ela corre, e ela dá aqueles 3 passos, e dá aquele salto na areia, ela ultrapassa os recordes, se quebra o recorde mundial, e se torna campeã olímpica, medalha de ouro. Deus te trouxe aqui para te dizer: o salto de vitória que você vai dar, vai ser melhor do que o salto de Maureen Maggi, diz o Senhor. Os mais antigos aqui eu vou fazer rir da glória. O salto de vitória que você vai dar, vai ser melhor do que o salto que Romário deu de cabeça, quando fez aquele gol na final, e levou o Brasil para o final da Copa. O salto que você vai dar, vai ser o salto da prova para a vitória, da doença para a saúde, da opressão para a paz. Levante a tua mão e dê glória a Deus nesta palavra, porque quando Ele quer fazer você viver um novo tempo, Ele faz você viver o tempo de saltar muralha, diz o Senhor. O Senhor me faz recordar quando eu vivi uma experiência no meu ministério, e eu termino a palavra porque eu quero respeitar o horário. Aleluia. Não importa a barreira, não importa a muralha, não importa a impossibilidade que você está vivendo. Se chegou o tempo de Deus para você saltar, você vai saltar. Se chegou o tempo de Deus para você romper, você vai romper. Se chegou o tempo de Deus para transformar a tua vida, amados, do natural para viver o sobrenatural, Ele faz viver. Eu me recordo, amados, quando eu vivi essa experiência, amados, em Taubaté. Me recordo quando eu estava pregando numa igreja, Assembleia de Deus em Taubaté, porém a liturgia do culto era bem apostólica mesmo, e eu estava ali pregando a palavra. Foi uma bênção, uma alma aceitou Jesus, e havia uma mulher perto do fim do culto ali, quando estava para fechar a igreja, uma das últimas pessoas, e eu percebi que aquela mulher era muito enfeitada. Sabe aquelas mulheres, irmão, que andam com tanto enfeite, amados, porque tem tanto dinheiro, parece uma árvore de Natal? Era aquela mulher, irmão, ali, e ela chegou ali perto de mim, e ela falou: quanto que está os teus produtos?
E na época eu trabalhava com barras de chocolate. Falei, está R$5, colega. Se você quiser semear no meu ministério para que possamos avançar. E ela até falou, eu até queria comprar, mas eu tive que arcar com muitas dívidas, pagar os meus funcionários, uma luta, não sobrou quase nada. E aí eu falei, mas leva uma pela fé, coisa de vendedor, sabe? Leva uma pela fé, Deus vai te dar graça, o Pix vai chegar e o milagre vai chegar. E aí ela mudou o tom da fala e falou, o milagre que eu necessito não tem dinheiro que possa pagar e comprar. E eu falei, como assim? E ela falou, é porque eu sou estéril. E eu peguei e falei para ela, mas eu vou orar por você agora, e Deus vai abrir a tua madre, você crê? Falei brincando, mas aí Deus levou a sério. Eu falei, se você levar um chocolate, Deus vai te abrir a madre. Brincando, não é coisa de vendedor. Mas aí Deus levou a sério, irmão. Oramos por ela. Eu não sei o que Jesus colocou dentro daquela barra de chocolate. Eu não sei se ele colocou amendoim, gemada, ovo de codorna. Eu só sei que Deus fez um milagre na vida daquela mulher. Uma semana depois o apóstolo da igreja me liga e fala, vem para Taubaté porque você precisa ouvir algo. Voltei para lá, voltei para pregar de novo sem esperar. A mulher se levantou, o apóstolo falou, rapaz, eu não sei o que é que Deus fez, eu não sei se o teu chocolate é milagroso ou se Deus ouviu a tua oração, mas essa mulher que há 12 anos não engravidava, hoje ela está grávida de gêmeos para a glória do nome do Senhor. Deus fez um milagre. Deus faz milagre. Eu quero profetizar, Deus vai fazer milagre na sua vida. Deus vai fazer você viver o tempo de saltar. Deus vai tirar gente, amados, do terreno do natural, e você vai dar o salto de fé, o salto de mudança de vida, que vai te introduzir na atmosfera do sobrenatural, a partir de hoje, diz o Senhor. Se coloque em pé no nome de Jesus. Na semana seguinte eu soube que ela estava grávida. Passando alguns meses eu soube que ela estava grávida de gêmeos. E por esses tempos vamos apresentar a criança para a glória de Deus. Deus vai fazer você gerar no meio dessa impossibilidade. Deus vai fazer você romper as muralhas da dureza de coração daqueles que você ora tanto para Deus salvar. Mas assim como Deus salvou a casa de Raabe, Ele vai salvar a tua casa. Ele vai entrar na tua família, diz o Senhor nesta noite. As muralhas financeiras que têm se levantado contra ti, Deus te trouxe aqui para te dizer, é tempo de voltares a ser cabeça na vida financeira e não mais será cauda, diz o Senhor. Eu sinto a autoridade de Deus nesta palavra e eu me tranquilizo, sabe por quê? Porque a maior revelação, nada contra, creio e às vezes entrego. Você acha que a maior revelação de Deus para você é Deus tomar um profeta e falar, teu nome é isso, você tem tantos anos, está passando... Não, a maior revelação é a palavra de Deus. Essa não erra. Sabe como é chamada a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 1, versículo 1? Revelação de Jesus Cristo. Essa revelação aqui é boa, porque não erra. Fala tudo sobre a sua vida e ainda revela que Jesus Cristo é o demolidor de muralhas e está do teu lado. Porque a Bíblia diz em Efésios, Ele demoliu a parede de separação.